Fala, bicho, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Pô Bicho Matemática e hoje a nossa aula nós vamos estudar o que? Taxas crescentes e decrescentes em funções diversas. Todas elas voltadas para quê? Para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vem comigo! Então, o que você vai ter que entender nessa videoaula que é bem importante, que vai te ajudar muito no Enem, em questões de vestibulares aí, quando você for analisar um gráfico, é o seguinte: primeiro passo, você vai ver se essa função ela é o quê? Crescente, decrescente ou uma função constante. Legal? Esse é o primeiro passo. Vamos analisar a função. E o segundo passo, quando essa função ela é crescente, né, ou decrescente ou constante, o que você vai perceber nessa função e ter de entender? Que uma função crescente, ela tem uma taxa. Essa taxa pode ser uma taxa de crescimento crescente, uma taxa decrescente ou ainda uma taxa constante. Bem, se você está um pouco confuso no que eu estou dizendo aqui, fique tranquilo que a gente vai fazer um exemplo prático aqui na lousa. Legal? Então, fechando, a função ela pode ser crescente, decrescente ou constante, e dentro desses três, existe uma taxa de variação, que ela pode variar com esse crescimento ou decrescimento. Também uma taxa chamada taxa crescente, taxa decrescente ou taxa constante. Fechou? Então vamos para os exemplos práticos. Vem comigo aqui. Olha só. Eu vou começar falando então de função crescente e decrescente. Legal? Uma função crescente, pessoal, o que você pode entender? Vamos fazer uma coisa bem simples aí para você. Você tem o eixo X e o eixo Y, ok? No plano cartesiano aí. Uma função ela é crescente, olha só que interessante. Quando o meu X vai aumentando, ó, vamos supor 1, 2, 3, 4. O que acontece com o meu Y? Olha só, dá uma olhadinha. Ó. O meu Y, ele também o quê? Aumenta. Então vamos guardar. Quando o X aumenta e o Y aumenta, o que acontece? Eu tenho uma função crescente. Tá, e se o meu X diminuir e o meu Y também diminuir, ela continua sendo crescente, ok? Ambos aqui nos meus eixos, X e Y, eles se movimentam, né? Eles vão se modificando por igual aí, ó. Ou seja, né? Se aqui aumenta, o de cima também aumenta, certo? Tranquilo. E uma taxa decrescente, olha, é o contrário agora. Quando o meu X aumenta, dá uma olhada, ó, 1, 2, 3, vamos rebater no Y, olha o que acontece, ó. Vamos supor que o meu Y aqui vale 8, tá? Quando o X é 1, o meu Y vale 8. Nesse ponto 3, olha o que aconteceu, ó. Sei lá, 5. O meu Y é 5. O meu X aumentou e o Y diminuiu. Quando acontece isso, eles não caminham juntos, né? Ó, agora o meu X aumenta, olha que interessante. E o Y diminui. Quando as coisas acontecerem contrariamente, isso é o quê? É uma taxa, é uma função decrescente, legal? Função crescente, ela vai subindo conforme o X aumenta, olha que legal. E a função decrescente, ela vai caindo conforme o meu X aumenta. Joia? E faltou dar um exemplo para você aqui da função constante. Fazer rapidinho aqui, ó. Como que é a minha função constante, então? Eu vou fazer um eixo XY rapidamente para você. Dá uma olhadinha. X, Y. A minha função constante, vamos fazer um desenho. Olha lá, tá aqui, ó. O que acontece? Dá um exemplo de uma função constante aí, ó. Para o meu X igual a 1, 2, 3 e assim por diante, olha, o meu Y ele não muda, ele permanece constante. Legal? Então, a função constante é quando o meu Y, aqui no caso, ele permanece. Eu aumento o X ou diminuo o X e o Y é constante. Legal? Então, esse foi o primeiro passo. Agora, dentro disso aqui, como eu tinha dito no começo da videoaula, o que a gente vai ter? A gente pode ter uma função crescente, mas a taxa dela de crescimento é o quê? É uma taxa decrescente. Maluquice, né? Função crescente com taxa decrescente? Isso mesmo. Vamos ver agora nos exemplos que eu vou colocar para você? Então, vem comigo aqui, ó.
estão o quê? Crescendo. Legal? Vamos então analisar a taxa. Eu falei para você o seguinte, que existe a taxa constante, a taxa crescente e a taxa decrescente. É importante você saber isso para você analisar o gráfico lá no Enem, hein? Como eu já disse. Olha que interessante. O que acontece conforme o x vai aumentando? A minha função ela é crescente, mas se você perceber, ela vai aumentando cada vez mais. Eu tenho uma taxa de crescimento aqui chamada taxa crescente. Por quê? Porque ó, se eu fosse colocar números aqui, ó, por exemplo, quando o x é 1, vamos supor o y é 3. Quando o x for 2, o y é 4. Quando o x for 3, 6, 8. Aí quando o y for 5, aqui já vai para 12. Estou te dando um exemplo. Você está percebendo que o y ele não está aumentando por igual? Ele está aumentando cada vez mais. Ó. 3 foi para 4, 6, poderia ter ido para 9 aqui, depois 12, 13. Quando o x é aqui, ó, 20. Ou seja, esse crescimento ele está sendo bem forte, né? Numa função, inclusive, chamada função exponencial, a gente diz muito essa palavrinha, né? Um crescimento exponencial é um crescimento muito forte, assim. Ele cresce rapidamente, tá? Nessa curva bem íngreme aí, tá? Bem para cima mesmo. Então, essa taxa é crescente. Como eu classifico esse gráfico? Esse gráfico é uma função crescente a taxa crescente. Tá? Vamos escrever aqui, ó. Esse gráfico é uma função crescente a taxa crescente. Ou seja, ele está crescendo cada vez mais. Quer ver agora para a gente fazer um comparativo com essa outra função e você entender mais legalzinho agora? Olha que interessante esse gráfico. Ó. Esse gráfico aqui ele é bastante pedido, assim, o pessoal passa bastante no Enem. Inclusive quando faz a relação da altura de um ser humano. Por exemplo, aqui poderia ser o tempo em anos de uma pessoa, a idade, né? E aqui ó, o crescimento, seria a taxa de crescimento de uma pessoa. Se você perceber, essa função ela é crescente, ok? Está aumentando. Então tá aqui, ó, função crescente. Todos eles são função crescente. Só que, o que acontece com a altura da pessoa aqui, ó? Conforme vai passando os anos, ela continua crescendo, não continua? Mas chega uma hora, o que acontece com ela, ó? Ela para de crescer. Não é assim que funciona com a gente? Já mais ou menos aqui a gente nasce com 50 centímetros, meio metro, né? Aproximadamente as pessoas nascem assim. E nos primeiros anos de vida, você cresce bastante. Até os seus 18 anos, até aqui mais ou menos, ó, 18 anos, você cresceu bastante. Só que depois o que acontece dos seus 18 até os seus 60, 70, 80 anos? Você para de crescer. E até dá uma caidinha no final, né? Porque as vértebras, elas vão, aqui no caso, os nossos anéis na coluna, eles vão se desgastando e você vai ficando um pouquinho menor, né? Que vai juntando mais. Então, olha que interessante. Essa função, ela é crescente, só que a taxa, qual que é a taxa dela? A taxa é decrescente. Você vai crescendo cada vez menos, até parar de crescer. Então tá aqui, função crescente, a taxa decrescente. Ela tem essa característica de curva, tá? Bateu o olho numa prova, ela tem um gráfico assim, você já sabe que ela é uma função crescente e a taxa decrescente. Ela vai parando de crescer. Olha lá, vamos comparar com essa? Essa aqui não, quanto mais tempo passa, ela vai crescendo cada vez mais. Então, função crescente, a taxa crescente. Esse aqui, função crescente, a taxa decrescente. E para a gente finalizar as funções crescentes, tem esse caso aqui, ó. Essa aqui é uma função linear, que ela é uma função em linha, né, uma linha reta. E qual que é a taxa dela? Bem, como ela é uma linha reta, ela não vai ter essas curvas, o que a gente percebe? Que vai acontecer exatamente, o crescimento dela é o quê? Um crescimento constante, porque está linearmente assim, né? Está crescendo por igual. Então essa função ela é uma função crescente, a taxa constante. Pô, bicho, então eu posso relacionar que a taxa constante vai estar numa função linear? Sim. Eu tenho um crescimento linear e a taxa constante. Cresce sempre por igual. Bacana? Então a gente fechou os 3 tipos de gráficos aí para você fazer uma análise por Enem, hein? Análise em relação às suas taxas. Todas são funções crescentes, a taxa crescente, para de crescer, a taxa é decrescente,
E se ela cresce por igual, a taxa é constante. Vamos analisar agora as funções decrescentes? Então, vem comigo. Bem, então vamos finalizar agora essa aula. Olha só, vou te dar exemplo agora de funções. Há uma função, no caso, decrescente, ok? Minha função é decrescente. Olha lá então. Esse gráfico, o que acontece? Olha só, conforme o x aumenta, o y está diminuindo. Função decrescente. Nesse caso, a mesma coisa. Meu x aumenta e a função está caindo, né? Parece uma montanha-russa. Função decrescente. E aqui eu também tenho uma reta que ela está o quê? Meu x aumenta e o meu y vai diminuindo. Função decrescente. Vamos analisar as taxas, como eu disse para você na função crescente. Vamos ver agora da decrescente como é que funciona. Olha que bacana. Essa função é decrescente, mas conforme o meu x vai aumentando, o que acontece com a taxa aqui? Ó? A taxa no caso aqui. Essa taxa está aumentando cada vez mais ou diminuindo? Vamos analisar. Olha só, quando meu x, sei lá, valia, no caso 1, aqui vamos supor que seja 10. Quando o x vale 5, o que acontece? Aqui valia 8. Quando o x vale, sei lá, 9, ó, aqui já veio para 5. O que você percebe? Que esse decrescimento está cada vez maior, né? Ó, de 10 foi para 8, de 8 foi para 5, está aumentando essa taxa. No caso, né, a função é decrescente, só que a taxa ela é crescente. Cada tempo que passa aqui, cada valor que eu aumento no x, o meu y, né, a minha função está descendo cada vez mais, né, bem íngreme também agora para baixo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função decrescente, a taxa crescente. Lembrando que a taxa, o que é? São esses valores que eles estão aumentando cada vez mais, os valores comparativos aqui entre x e y. Conforme o meu x aumenta, o meu y vai diminuindo cada vez mais. Legal? Vamos fazer um comparativo com a segunda, daí vai ficar mais claro para você entender essa primeira aqui. Ó. Olha só, a função também ela é decrescente, só que o que acontece aqui? Ó? Conforme o meu x vai aumentando, ó, quando o x, sei lá, valia 1 aqui, ó, aqui era 10. Quando o x vale 5, ó, vale 2. Quando o x vale 6, ó, 1,9. Quando o x vale 7, 1,8. Ou seja, ó, ela começa a cair com tudo, só que ela para de cair. Você está percebendo? Ó? Ela vai tipo estabilizando aqui no fim. Então, como que funciona essa taxa? A função é decrescente, porque ela está diminuindo, né? Está caindo. Só que a taxa, ó, aquela taxa que começou com tudo de decrescimento, agora ela para de cair. Então a minha taxa aqui ela é decrescente. Ela vai diminuindo cada vez menos valores aqui na minha curva decrescente. Então aqui eu tenho uma função decrescente, a taxa decrescente. Ela vai parando de cair. Essa é a grande verdade. Essa ela vai parando de cair porque a minha taxa vai diminuindo. E essa aqui, pelo contrário, ela vai o quê? Caindo cada vez mais. Porque a minha taxa vai aumentando cada vez mais. Joia? E para a gente finalizar essa aula de hoje, eu tenho uma reta, que no caso é uma função decrescente. E o que acontece? Ó, eu tenho valores, como é uma reta, ela é linear, os meus valores aqui serão sempre iguais. Então eu tenho uma função decrescente, a taxa constante. Bacana? Então com esses exemplos todos aí, com esses 6 exemplos, 3 de função crescente com as suas respectivas taxas e 3 exemplos com funções decrescentes e também suas respectivas taxas, eu espero que você tenha entendido. Para quando você for analisar um gráfico do Enem, você já tenha mais ou menos essa ideia sobre essas curvas aí, ou sobre a reta. Legal? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, ok? Deixe seu like que para mim é bastante importante. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal Pô Bicho e te aguardo para a próxima videoaula. Um forte abraço para você e falou, bicho!